satanagem é forte nesse aqui, né? Olá pessoas, meu nome é Diego J, também conhecido como Grid Ambicioso, e esta é mais uma Grid Recipe, Dark Lords. Eu tô dando uma pequena paradinha no atendimento de pedidos para trazer esse deck aqui pro canal. Primeiro porque eu amo Dark Lords desde sempre, e segundo porque essa semana eu atingi a marca de 666 inscritos, então nada mais apropriado. Eu poderia passar um bom tempo falando como fanboy sobre como eu amo essas cartas e o design delas, mas eu não vou fazer isso nesse vídeo aqui, o que não significa que vocês não vão me ouvir falar disso, esperem só mais alguns dias. Mas enfim, sobre o deck. Eu acho que eu não posso dizer que eu tô 100% satisfeito com essa build. Durante os meus testes e os meus duelos eu acabei brincando bastante, mesmo com tantas cartas de draw e de search. E eu fui dar uma olhada no meta do OCG e alguns decks de Dark Lord chegaram a topar essa semana passada, mas quando eu fui olhar essas receitas, nenhuma delas usa Lucifer. Aparentemente a maneira mais consistente de usar esse deck é sem o Lucifer, e eu me recuso a montar esse deck sem o Lucifer, de jeito nenhum. Eu amo tudo sobre essa carta, eu não vou jogar sem ela de forma alguma. E eu não vou fazer outra piadinha dizendo que eu adoro Lucifer de novo, não. Mas de novo, eu explico esses motivos melhor em outro vídeo, vamos passar logo pela receita. Primeiramente, o boss do arquétipo 3 Dark Lord Lucifer. Ele não pode ser invocado por invocação especial, você tem que fazer a invocação tributo dele. Quando ele é invocado, você pode invocar Dark Lords da sua mão ou deck até o número de monstros de efeito que seu oponente controla. Você só precisa que seu oponente tenha 2 monstros de efeito virados para cima no campo e um monstro de trevas na sua mão para poder dar um OTK. Eu acho que isso fica bem visível no grid duels. Enquanto você controlar outro Dark Lord, seu oponente não pode alvejar Lucifer com efeitos de carta. E uma vez por turno, você pode enviar uma carta do topo do seu deck para o cemitério para cada Dark Lord que você controla, e você ganha 500 pontos de vida para cada carta Dark Lord que foi enviada ao cemitério por esse efeito. É um ótimo efeito tanto para recuperar um pouco a sua vida, para que você possa usar ela para ativar os efeitos dos outros Dark Lords, e também para deixar alvos para você reviver ou para ativar os efeitos dos outros Dark Lords no cemitério. É uma pena que ele não seja usado em builds competitivas, porque eu amo essa carta. O resto dos novos Dark Lords tem todos o mesmo efeito junto com o adicional. Os efeitos que eles compartilham são: você só pode ativar cada um dos efeitos deles uma vez por turno, você só pode invocar uma cópia deles por turno, e esse fato somado com o fato de que todos têm níveis diferentes é basicamente o jeito da Konami dizer não faça sexismo nessa merda. E o efeito principal: durante o turno de qualquer duelista, você pode pagar 1000 pontos de vida para copiar o efeito de uma magia ou armadilha Dark Lord em seu cemitério e embaralhar aquela carta no deck. Detalhe, você copia apenas o efeito dessa carta, não o custo nem as restrições, isso é ótimo. Agora os efeitos individuais de cada um. 3 Dark Lord e Stab. O efeito dela é: você pode descartar essa carta junto com outra carta Dark Lord e puxar 2 cartas. É meio que a carta anti-brick do arquétipo, pero não mútil, até porque, como eu falei antes, você só pode ativar esse efeito uma vez por turno. Se pudesse ativar múltiplas vezes por turno, você poderia puxar mais da metade do teu deck em um turno, então sem essa restrição essa carta seria muito overpower. Ainda é uma das cartas mais importantes do deck mesmo assim. 2 Dark Lord e Tezcatlipoca. O efeito dele é: se um ou mais Dark Lords que você controla serem destruídos, você pode descartar essa carta da sua mão para salvá-los. Se você tiver 2 na sua mão, pelo menos você pode ativar ambos no mesmo turno, mas não tem muitas chances disso acontecer. Dentre os novos Dark Lords, Tezcatlipoca é o que tem mais ataque, depois do Lucifer, né? 2 Dark Lord Mastema. O efeito dele é: você pode descartar 2 outras cartas Dark Lord da sua mão e invocá-la por invocação especial da sua mão. Sim, é um baita de um custo, mas se você descartar magias ou armadilhas, você pode usar o outro efeito dos Dark Lords para copiar esses efeitos, então não é tão terrível quanto parece. Ainda assim, não são muitas as vezes que você vai usar esse efeito, a maioria das vezes eu uso ele com a Lure of Darkness mesmo. 1 Dark Lord Andujas. O efeito dele é: você pode descartar essa carta e uma outra carta Dark Lord e recuperar uma carta Dark Lord do seu cemitério para sua mão. É um Monster Reincarnation basicamente, mas ele pode recuperar spells e traps também. É o Dark Lord com menos ataque e, pra ser sincero, eu só coloquei esse bicho aqui porque eu queria usar todos os 5 Dark Lords novos. A maioria das vezes eu uso ele com a Lure of Darkness mesmo. Dos Dark Lords antigos eu uso os 2 melhores. 3 Dark Lords Superbia, que você vai tentar jogar no cemitério o mais rápido possível, seja com Stab ou com Trade-in, para você poder usar o efeito dele, que é: quando essa carta é invocada do cemitério, você pode reviver um monstro tipo fada do seu cemitério, exceto outro Superbia. Ele não vai poder atacar, porque a única forma de revivê-lo nesse deck é em posição de defesa, mas é ótimo para só armar o campo, seja para colocar mais Dark Lords no campo para atacar, ou simplesmente para usar como tributo foda pro Lucifer. E o último, 2 Dark Lords Zerato. Eu não sei se eu devia usar 3 ou não, mas 2 funcionou bem para mim. Se você tiver 4 ou mais monstros de trevas com nomes diferentes no seu cemitério, você pode invocá-lo com um tributo só. Você nunca vai fazer isso porque a sua normal summon vai ser usada no Lucifer. O efeito que importa é: você pode enviar um monstro de trevas da sua mão para o cemitério para destruir todos os monstros que seu oponente controla. Depois de você lotar o campo com o Lucifer, de preferência trazendo esse carinha junto, você usa o efeito dele para limpar o campo do oponente e mandar o OTK. Zerato é destruído no final do turno em que você ativa esse efeito, mas no geral o turno não vai acabar antes que seu oponente morra, então tanto faz. E a última trinca de monstros é uma tech que o canal Yu-Gi-Oh! Hack 137 usou e que eu achei bem daorinha em uma build focada em invocar o Lucifer, que são 3 Gilasaurus. Gilasaurus é um monstro que pode ser invocado por invocação especial da sua mão. Pronto. Não é uma vez por turno, não tem nenhum custo, não tem nada.
Mas, se você fizer isso, seu oponente pode reviver um monstro do cemitério dele. O que, nesse deck, é ótimo, porque você colocou um tributo no campo para invocar o Lucifer, e o seu oponente colocou um monstro a mais no campo, o que significa que você vai poder invocar um Dark Lord a mais com o efeito do Lucifer. Esse efeito do Gilasaurus é opcional, seu oponente não precisa reviver o monstro se ele não quiser, mas é engraçado o tanto de vezes em que o oponente morde a isca. Ele literalmente não vê que reviver um monstro é um passo a mais para ser derrotado, porque não importa que o oponente tenha um monstro a mais, o Zerato vai destruir tudo mesmo, exceto monstros que não podem ser destruídos por efeito, né? Nesses você tem que dar um jeito com o Xyz ou alguma coisa assim. Spells. Todas as spells e traps de Dark Lord só podem ser ativadas uma vez por turno, mas se elas estiverem no cemitério, você pode copiar o efeito delas à vontade, essa restrição não se aplica. 3. Casting Out the Dark Lords. É a rota do deck e você pode adicionar uma carta Dark Lord do seu deck à sua mão, exceto outra cópia dela mesma. Sim, você pode adicionar as spells e traps também, o que é ótimo. 3. Altar of the Dark Lords. Você revive um Dark Lord do seu cemitério em posição de defesa. Essa carta não alveja, olha que beleza, o que aliás é uma constante em todas as cartas desse arquétipo, então mesmo que, sei lá, seu oponente use um Diddy Crow ou o que quer que seja quando você ativar essa carta, você ainda vai poder reviver alguma coisa. Desde que o Diddy Crow não tenha banido o único monstro no seu cemitério, né? Mas geralmente nunca é o caso, você vai sempre querer reviver um Superbia para que o Superbia reviva outro Dark Lord. As cartas de draw, 2 Allure of Darkness, quase todos os seus monstros são de trevas, então é ótimo. 2 Pot of Desires, agora essa é uma carta que eu nunca esperaria utilizar. Banir 10 cartas do topo do seu deck viradas para baixo como custo para puxar 2 cartas sempre me pareceu demais, mas como eu falei, esse deck brinca muito, então na descida todo santo ajuda, completando a piadinha. A carta funcionou bem o suficiente nesse deck, ela não vai virar um staple em todos os meus decks, como eu imaginei que Chicken Game seria, porque eu não sou pirado feito os japas, eles colocam 3 dessa carta em tudo, até no que não deve. Mas pelo menos nesse deck aqui ela me surpreendeu, ela funcionou melhor do que eu esperava. Eu tava usando Hand Destruction antes, mas os resultados não me agradaram. E por fim, 2 Trade-in. 2 só porque só tem 5 monstros de nível 8 no deck, então 3 pode acabar clogando ainda mais o deck ao invés de ajudar na consistência. O resto das spells são 3 Twin Twisters, Zerato pode se livrar dos monstros, mas spells e traps ainda são um problema, e 2 Valhalla Hall of the Fallen. Uma vez por turno, se você não controlar monstros, você pode invocar uma fada da sua mão. É uma pena que Lucifer não pode ser invocado por invocação especial, né? Mas enfim. Traps. 2 Dark Lords Falling from Grace. Você envia um monstro Dark Lord da sua mão ou do seu campo pro cemitério e destrói uma carta do campo. De novo, não alveja, e se ela for copiada no cemitério, você não precisa enviar nada para ativar, porque os Dark Lords não copiam o custo da carta. A mesma coisa para essa segunda trap. 2 Dark Lords Temptation. Você envia um Dark Lord da sua mão ou campo pro cemitério e toma o controle de um monstro virado para cima que seu oponente controla até a fase final. Só isso, nenhuma outra restrição. Não alveja, pode tributar, pode fazer Xyz, pode atacar, faça com ele o que quiser. Change of Heart mesmo, muito boa. Especialmente quando usada sem custo copiada no cemitério. Deck adicional. Como eu comentei, é bem difícil fazer Xyz nesse deck, porque os Dark Lords novos têm todos níveis diferentes e você não pode invocar mais de uma cópia de cada um no mesmo turno, mas ainda tem alguns aqui. As aranhas, um Seven Sins, um Pengainer e 2 Ravenous Tarantulas. Se você conseguir juntar 2 Stab no campo para fazer essa carta, seu oponente vai tomar um dano astronômico. Os canhões, uma Dona Dora e um Gustavão. Um Phantom Fortress, meio meh, mas se livra de coisas que não podem ser destruídas por efeito. Um Zombie Stein, também se livra de coisas que não podem ser destruídas por efeito, só que é na porrada mesmo, 4500 de ataque. E daqui pra frente é classe 8. Como Super e Zerato não tem restrição de quanto você pode invocar, esses aqui são mais fáceis de fazer. Os Galaxiais, Cypher Blade e Full Armor, que são pra você colocar em cima dos classe 8, que nesse deck são 2 Cypher Dragon, um Titanic Galaxy e completa com um Felgrande e um Alcei. E esse foi o deck. Eu amei os novos Dark Lords, sério mesmo. O deck ainda não tá tão consistente quanto eu gostaria e tem várias matchups ruins, sério. Hero só precisa baixar um Dark Lord. Se você não tiver 2 Gilasauros e um Lucifer na mão, você tá basicamente fodido. Qualquer coisa que use muitas traps e poucos monstros também é péssimo de enfrentar, e também decks que colocam os monstros virados pra baixo, porque o Lucifer só conta monstros virados pra cima. E decks que se colocarem muitos monstros em campo te matam na hora, ou que te impedem de usar o Lucifer no turno seguinte, também são ruins de enfrentar, mas enfim. Eu tô usando uma versão do deck com o Lucifer de propósito, né? Se fosse pra parar de reclamar, eu tava tentando usar o deck como os japas estão usando. Eu espero que quando eles anunciem o Koba como uma promo de V-Jump ou algo assim, porque eu tenho a impressão de que é isso que eles vão fazer, eu espero que ele ajude a dar mais consistência ao deck, mas enfim. Semana que vem eu volto a postar os decks que me foram pedidos. Nesse momento eu acho que eu tenho uns 7 ou 8 decks na lista de espera, então trabalho aqui não vai me faltar. Enfim, esse foi o vídeo. Muito obrigado por ter assistido e tá indo.